Eu tenho visto tanta coisa nos últimos dias que não dá para acreditar. O fardo que tem sido colocado sempre teve, né? Mas ultimamente, assim, tem me espantado o fardo que tem sido colocado sobre muitas mulheres. Está fora do comum, tá absurdo. Vem o feminismo e quer dar essa bandeira de que nós somos super, que nós somos superiores aos homens e somos quase deusas, né? Por outro lado, vem o extremo, que a gente é fraca demais, ou sei lá, eu não. Tá uma distorção tão grande da essência daquilo que Deus criou a mulher para ser. O mundo tá tão virado, os valores estão tão invertidos, as pessoas não têm percebido isso. Olha só, essa semana eu soube de um presbítero que virou para uma amada e disse que a responsabilidade espiritual da casa e da família dela, é da esposa, é da mulher. Vê se pode isso. A responsabilidade espiritual da vida de cada um é de cada um é responsável por sua vida espiritual. Mas é papel do homem na casa ser o líder espiritual, aquele que conduz a família a Deus, o representante do Pai Celeste na terra. É, é, é responsabilidade do homem, foi Deus que criou assim. Isso é absurdo. Como é que pode? As coisas estão tão invertidas, sabe? O plano de Satanás de destruir a família tá tão bem encaminhado que as pessoas não estão percebendo. Ele tirou a mulher do seu lugar que Deus criou para ser e tirou o homem. Ele colocou essa mentira de que a mulher pode tudo, que a mulher tem que fazer tudo. Enquanto isso, o homem foi diminuído a quase nada em casa. A gente vê umas mulheres que têm tomado a frente de tudo nas suas casas, tem que fazer tudo, porque se não fizer, o marido não faz. E, infelizmente, as mulheres têm criado seus filhos assim, como submissos a elas vamos dizer, os homens foram criados para ser leões e estão sendo colocados como gatinhos. E isso tem acontecido porque os seus pais estão ausentes e as suas mães estão ocupando o papel de pai em casa. Isso é absurdo, gente. Os lares cristãos, isso está acontecendo. Vamos dizer, meio que revoltante e as pessoas não têm percebido isso. Isso é um plano do inferno de acabar com a família. Deus criou a mulher para ser ajudadora do marido, para estar caminhando junto com ele, submissa, sob a mesma missão. Deus criou para ser auxiliadora na missão de que o homem já estava cumprindo, num papel que o homem já estava cumprindo. Isso não significa que a mulher tem que fazer tudo e o homem ficar omisso. O homem tem que continuar sendo o valente guerreiro, aquele que leva a família para Deus, mais perto de Deus, o representante do Pai na terra. Ele tem que suprir as carências, as necessidades da sua família, dos seus filhos. Porque como hoje as últimas gerações, os últimos filhos, a gente quer falar do amor paterno de Deus e eles vão associar o quê? Eles não têm pais, eles têm um outro molecão em casa, um amigão em casa. O que a gente tem visto? Os pais de hoje em dia,
os adultocentes querem as vantagens de ser adulto, mas não querem as responsabilidades. Querem um relacionamento, uma mulher, mas cadê? E as responsabilidades? Querem continuar levando a mesma vida depois que casa, depois que tem filhos. Gente, isso não existe. Você ganha mais responsabilidades depois de que você casa. Paulo deixou bem claro que para o solteiro cuidar das coisas do Senhor, e depois que casa, ele vai cuidar do seu cônjuge. A prioridade é a sua família. Por isso que ele até aconselhou, se puder, não case, fique solteiro trabalhando para Deus, mas se for casar, né? Então, gente, eu não tenho, tô vendo umas coisas, eu só tenho 24 anos e eu tô com uma cabeça de idosa, eu sou uma idosa no corpo de uma nova, e esse mundo tá maluco ou eu tô maluca. Porque como é que pode a gente ver pais que dá um final de semana, que é o dia que ele tá em casa para estar com a família, porque durante a semana normalmente os casais, os pais trabalham a semana toda. No final de semana, que é quando ele tem o tempo para estar com a família, os papais antes querem jogar futebol, querem sair com os amigos, enfim, eles já têm os seus planos feitos durante a semana do que eles vão fazer no final de semana. E a família, e a esposa que precisa do carinho, da atenção, e os filhos que precisam de estar ali, de desenvolver um vínculo, um afeto, para que quando cresçam eles sejam amigos e saibam que possam contar mesmo com o pai na hora que precisar, que cair numa dificuldade. Acima de tudo, e a liderança espiritual. E não é só sair para isso não, tem gente que quer fazer tudo na igreja, no templo, ir para fazer tudo, e a sua família está abandonada. Gente, isso é sério. A gente precisa voltar para o lugar de origem que Deus nos criou. Normalmente, quem passa mais tempo com os filhos é a mulher. E o Senhor nos deu muitas palavras. Normalmente as mulheres têm essa necessidade de falar mais. E já não é à toa, né? A gente passa normalmente mais tempo com os filhos. Não que eu estou tirando a responsabilidade do pai, porque o tempo que ele tem para passar com os filhos, ele tem que investir nisso também, na criação, na educação. Ele tem que conversar com a esposa e saber como que estão os filhos dele enquanto ele não está em casa, como está na escola, como que estão em casa, o comportamento, o que eles têm visto, o que eles têm falado, tá? Eu só estou dizendo o que, como mulher, o que a gente pode fazer. Gente, a educação dos meninos que tá precária, que eu tenho visto que tá pior. Por quê? Porque um homem é aquele que leva a família a Deus, é o sacerdote que Deus deixou na terra. Então essa desconstrução tá pegando assim em cheio nos homens, nos meninos, desde pequeno. Gente, vamos criar soldados valentes, homens fortes, guerreiros de Deus, que tenham força para conduzir uma família a Deus. Não é para criar essas, vamos dizer, como é que eu posso falar? Não tem nem palavras, Senhor. Esses homens, ai, esses gatinhos mansos, esses gatinhos que se escondem, que têm medo da vida. Ensina os seus filhos a serem homens, machos. Ensine eles que o que eles sujam, eles têm que limpar. Ensina eles que a bagunça que eles fazem, eles têm que arrumar.
Ensina eles a arrumar o quarto deles, a lavar o que eles sujam. Ensina eles a lavar a roupa deles. Porque se você passa mal qualquer dia, se você cai num problema qualquer, o seu filho não sabe cozinhar, não sabe lavar a própria roupa, ele vai ter que ficar fazendo o quê? Dependendo dos outros. E quando ele casar? E a esposa dele? Ela vai sofrer. E quando ela tiver filhos? Ela vai ter que chamar gente de fora, porque o esposo dela não sabe cozinhar, não sabe limpar uma casa, não sabe fazer nada. É um verdadeiro parasita. Trabalhar fora e trazer o dinheiro é a função, é o que a gente precisa, não é? É o que, nesse mundo que a gente vive, infelizmente, né? Ou felizmente, não sei, a gente precisa de dinheiro. Então, trabalhar tem que trabalhar. Se a mulher quiser trabalhar também, vá trabalhar, contanto que não esqueça da sua família também. E até um conselho que eu dou, se você tiver filho pequeno, você ganhou neném, se você puder ficar em casa com seu filho até ele adquirir uma certa idade, fique, porque é um tempo que não volta mais. É um tempo que o filho precisa da mãe emocionalmente e espiritualmente também, e na direção que Deus tem que dar para você guiar o seu filho no caminho, porque você deixar filho em escola e com outras pessoas, você não vai ter quem ensine os princípios para ele corretos, tá? Porque já esse mundo a gente já sabe como tá, e você falando ainda e a criança saindo ainda aprende coisa ruim. Então, se você puder suprir essa necessidade emocional do seu filho, espiritual, fique em casa. Se você tiver condição financeira, fique. Mas se não tiver, tente arrumar gente de confiança para ficar com seus filhos. Mas voltando, gente, ensina o seu filho, o seu homem a ser homem e não só mais um moleque. Para quando ele crescer, se ele for morar sozinho, se ele for se casar, ele ser um homem completo, independente, não ser mais um parasita da sociedade. Eu trabalho, então se mata de trabalhar lá, mas em casa não levanta um dedo, não move um nada. E acha que é tudo responsabilidade da esposa. Se tem duas pessoas morando numa casa, a responsabilidade de cuidar e manter essa casa é dos dois. Não é só de um. Se a pessoa vai morar sozinha, ela não tem que fazer comida, lavar suas roupas e limpar a casa? Ou ela vai viver no meio da imundícia e comprando comida, acabando com todo o seu dinheiro comprando comida? Ou vai botar alguém para fazer as coisas dentro de casa? Se tem dinheiro para fazer isso, bom para ele. Mas e se não tem dinheiro? E a formação do caráter, sabe? De saber valorizar o que é um serviço doméstico, um trabalho em casa, de valorizar quem faça. Não tem. Aí a gente vê esse monte de parasita. O pior de tudo, que às vezes tem filho homem e mulher em casa. O filho faz um furacão em casa e pode fazer tudo. E não limpa nada. E não arruma nada, não organiza nada. Aí pega a filha e manda a filha limpar o que ele fez. A bagunça e a sujeira que ele fez. Essa menina vai querer ter filhos ou se casar algum dia? Provavelmente não. Porque ela já foi jogada um fardo nas costas dela que ela não... Injusto. Injusto. Cada ser humano tem que responsabilizar com o que faz, com seus atos. Aí as meninas têm visto as mães macho, vamos dizer assim. As mães estão mais machas que os pais, do que os maridos. Aí as meninas crescem assim, nesse ambiente, em que elas têm que tomar a frente de tudo, têm que fazer tudo, tem os pais omissos e as mães que estão querendo tomar conta de tudo. Aí o que acontece? Cresce
cresce com um espírito rebelde, porque se elas chegam num lugar onde elas encontram um homem de verdade, ou tem um homem que quer dar, direcionar, um chefe, ou até mesmo o esposo, briga, não aceita. Por quê? Porque cresceram nesse ambiente descontrolado, disfuncional. Gente, mulheres, vocês não são, nós não somos de aço, nós não somos super, nós não somos deusas. A gente se cansa, a gente não aguenta. Se a gente for pegar todos esses fardos que têm sido colocados sobre nós pela sociedade, você tem que estar linda, perfeita, magra, com cabelo feito, com unha feita, maquiagem feita. A sua casa tem que estar impecável, tá? Não pode ter uma louça na pia, um cisco no chão, nos móveis e nada. Os seus filhos têm que estar arrumados, limpos, cheirosos, perfeitos, o tempo todo, sorrindo, de barriga cheia. A sua comida tem que estar sempre pronta no horário e no prato na hora de comer. Você ainda tem que trabalhar fora, tá? Você não pode ficar em casa, não. Se ficar em casa, isso é coisa do passado. Você não pode ficar em casa. Você tem que ganhar o seu dinheiro, ser independente. Entendeu? Você tem que trabalhar fora também. E tem que botar, as roupas também tem que estar limpas, cheirosas e passadas, tá? Se alguma coisa deu errado na sua casa, a culpa é sua, tá? Porque você não tem buscado a Deus o suficiente. Porque a responsabilidade espiritual do seu marido, você tem que ser auxiliar do seu marido e se tem alguma coisa errada com o seu marido, a culpa é sua. Se tem alguma coisa errada, seus filhos estão saindo do caminho, a culpa é sua também, porque você que está em casa com eles. Gente, é isso que a gente tem escutado. Isso é absurdo. Nós somos humanos, nós somos falhos, nós não somos perfeitos. A vida é imperfeita desde o dia em que Adão e Eva comeram do fruto, que a humanidade caiu, que o pecado entrou, acabou. Perfeição de novo só quando a gente for viver com Cristo. Acabou isso. Gente, cuidado, tem sido jogado um fardo muito pesado. Muito pesado nas costas das mulheres. Isso está me preocupando. Aí você vê mulheres novas, oprimidas, quase surtando, porque a gente já tem essa tendência, a mulher já tem essa tendência, né, de, de se cobrar do que dá errado, do que não consegue fazer, já tem essa tendência. E vem esse peso de fora, às vezes até dos... Às vezes, principalmente, né, porque quando vem de alguém que a gente não se importa muito, que a gente não, assim, não tem muita ligação emocional, não fere, mas quando vem de quem tá perto, machuca mais. E se você já tá num dia ruim, meu Deus. Gente, cuidado. Eu falo isso pra mim também. Eu tenho um filho pequeno, não tem nem um ano. E eu já escutei cada umas coisas. Depois eu ficava triste. Cobrança. Não, mas você tem que fazer isso. Não, mas você tá deixando isso. Você tá deixando sua casa assim. Gente, o negócio é feio. Cuidado, cuidado, muito cuidado com o peso e o fardo que tem sido colocado sobre nós, mulheres e homens. Os homens estão sendo jogados para escanteio. Tem tantos homens tristes, deprimidos, com coisas dentro de si que não tem coragem para falar. E não acham nas esposas para conversar. Não tem amigos. A maioria, pelo que eu sei, o pouco que eu sei sobre os homens, né? Os homens não gostam, não tem essa facilidade de abrir o coração. Normalmente os amigos são para brincar, para sorrir. Nos momentos sérios mesmo, eles costumam guardar tudo para si. E às vezes não falam nem com as esposas. E às vezes as esposas são
como eu disse, mais macho do que os próprios maridos. E se ele tenta falar alguma coisa, ela replica ou não escuta, ou quer dizer eu te avisei, etc, né? Como a gente sabe. Dá tanto problema que ele acha melhor nem falar. Gente, a coisa tá feia, tá fora dos trilhos. Não foi para isso que Deus criou a família, não foi para isso que Deus criou o homem e a mulher. Coitado dos filhos. Coitado dos filhos, que daqui a pouco serão adultos com outra família disfuncional. Por quê? Porque viu o casamento dos pais, a vida dos pais que não deu certo. Aí, se bobear, não vão querer nem ter um casamento, né? Ficam de relacionamento a relacionamento, pulando, correndo risco até de estar numa vida de pecado, viver numa vida de pecado, ou se casam e têm uma vida infeliz, se casam porque querem cumprir, vamos dizer assim, o que é certo, e não tem uma vida de casado, não tem um casamento feliz, e mais uma vez vem os filhos, e os filhos é que sofrem. É um ciclo que não tem fim. Gente, vamos buscar na palavra de Deus aquilo que Deus nos criou para ser. Mulher, às vezes as coisas saem do controle. Às vezes a gente perde a calma. A gente não consegue ser perfeita, calma, o tempo todo, não. A gente não consegue deixar a casa impecável o tempo todo, não. A gente não consegue se deixar impecável o tempo todo, não. A gente não é obrigada a ter que fazer tudo o que o mundo diz que a gente tem que fazer, não. Você não tem que ir trabalhar, ir estudar, porque alguém está dizendo que você tem que ir, não. Da mesma forma, você não tem que ficar em casa, porque alguém está dizendo que você tem que ficar, não. O nosso negócio é viver com Deus. Se Deus te deu a direção, se você quer trabalhar e o Senhor te deu a permissão, diz, vai minha filha, você vai. Mas se você quer trabalhar e o Senhor fala para você ficar em casa e cuidar da sua família, fique em casa, porque Ele tem algo para fazer através da sua vida, na sua casa, na sua família. Ou com seus vizinhos. Mas se Ele quer te usar lá no seu trabalho, Ele vai usar. O negócio é andar na direção de Deus. Maridos, ajudem suas esposas. Seja o representante de Deus aqui na terra. Viva uma vida espiritual. Seja o exemplo que os seus filhos precisam, que os seus filhos te vejam lendo a palavra, te vejam orando, jejuando. Não que você vai fazer para mostrar para eles, mas isso vai fazer parte da sua vida de uma forma tão natural que eles vão ver. Você só falar. Tem um ditado que diz que uma gota de exemplo vale mais que um oceano de palavras. A gente viver falando não resolve nada e cansa ainda, enfada quem escuta. Agora, se os seus filhos crescerem vendo, eles vão ver que é uma coisa natural. Eles vão crescer nessa cultura do céu. Vão aprender e vão praticar também. Essa é a tendência. Gente, vamos voltar àquilo que Deus nos criou para ser. Tô falando aqui, eu não sou perfeita. Eu tô falando para mim também. Eu preciso me colocar no lugar que Deus me criou. Eu quero viver, sabe, essa plenitude em Deus. Eu quero viver tudo que Deus quer que eu viva. Eu preciso voltar a esse lugar de origem. Nós precisamos. Os homens e as mulheres, nós somos a família, é a estrutura, a coluna que sustenta a sociedade.
Por isso que tá essa desordem. A gente tá num mundo onde tudo é relativo, onde tudo pode. Se te faz feliz, pode. E não é bem assim, não. Não é bem assim que as coisas funcionam. Olha a perdição que tá. Olha quantos jovens infelizes. Olha o índice de suicídio entre jovens e adolescentes, até crianças. Olha, gente, tá absurdo. Olha como tá crescendo. Isso tá entrando nos lares dos cristãos. E eles estão cegos para isso. A maior máquina que tem, vamos dizer assim, de hipnose, aí é a mídia. E tudo. O Satanás está usando isso, gente. Como ele está usando? Está sendo a melhor arma dele de manipulação. Por quê? Porque as crianças vivem enfiadas nessas telas. Não brincam mais como a gente brincava quando era pequeno. Não brinca na terra, no quintal, porque vai se sujar. Sabe? Não pode, vai sujar. Vai sujar a roupa, vai se sujar, vai se machucar. Não sobe numa árvore, não brinca de pique, não sabe nem o que é pique nada. Eles não sabem o que é pique alto, o que é brincar de elástico, o que é pular corda, o que é pique bandeira, não sabe nada. Eu não, nem aguenta brincar se bobear, que não tem nem fôlego, porque o corpinho só fica sentado. É celular, logo pequenininho, gente. Logo pequenininho é celular na mão, vai ficar quietinho. É computador, tem criança que tem televisão no quarto, é desenho o dia inteiro, é videogame. Eles não sabem nem o que é brincar. Aí eles ficam engolindo esse monte de lixo o dia inteiro. Num desenho onde você vê duas espécies diferentes de animais que se apaixonam e vivem juntos. E ainda alguns têm filhos ainda. Aí você acha que eles vão ver isso no mundo? Associar. Eles vão achar, eles vão estranhar quando vê algo que é antinatural? Quando vê alguém casando com um cachorro? Você acha que eles vão estranhar isso? Não, porque eles estão acostumados com a bizarrice que eles veem o dia inteiro. Os vídeos, as coisas que têm sido colocadas, vamos dizer que é só babaquice, bobeira. Bobeira, uma bobeira maior que a outra. As músicas, uma bobeira maior que a outra, umas coisas que nem sentido fazem. É pra fazer rir e tá valendo. Os conteúdos que estão aí hoje em dia são assim, na maioria. Um monte de idiotice para deixar todo mundo burro mesmo. Emburrecer todo mundo. Pergunta sobre questões profundas e alguns pensamentos para ver da minha geração para frente para ver. Não sabe, a gente não sabe nada praticamente. A tabuada a gente não sabe. Uma pergunta de bobeira. Pergunta os nomes do que estão no topo aí dos youtubers e tudo mais. Aí, TikTok, pergunta, se não sabe tudo. Para assistir os desenhos para você ver. Se tem alguma mensagem, alguma moral, alguma mensagem profunda, algum ensinamento. Em sua maioria, não. As músicas, quando não estão tirando a inocência das nossas crianças com essa pornografia aí que eles estão cantando, que tá vergonhoso. É umas músicas sem sentido para deixar todo mundo burro mesmo, porque sabe que gado é mais fácil de controlar, né? Se a gente não conhece os direitos nossos e não conhecemos a palavra, não conhecemos coisas importantes, a gente é levado por qualquer conversa, qualquer onda, qualquer coisa que falam na televisão, que falam no jornal, aí a pessoa toma como verdade. Toma como verdade para si. Por quê? Porque não sabe a verdade verdadeira. Não sabe realmente a verdade. Então é facinho de manipular. Então vamos encher eles de lixo. Sabe, o nosso cérebro, ele retém alguns conteúdos e aquilo que ele acha que não é necessário, ele deleta.
Então imagina só, você tá comendo lixo o dia inteiro, seus olhos, seus ouvidos, o dia inteiro. Lixo, 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 lixo. Televisão, celular, aí você entra no YouTube pra ouvir um hino, aí entra um anúncio miserável, desgraçado às vezes. Umas coisas que não tem nada a ver, pornográfico, sensual. Aí você vai pra rua cheio de cartazes de sensualidade. O dia inteiro. Só recebendo lixo, lixo, lixo e música. E as músicas estão o maior lixo de todos, quase, vamos dizer assim, né? A maioria das músicas. Meu Deus, o que é isso? Aí, quando você vê alguma coisa que é importante, o seu cérebro já tá tão saturado de coisa, sabe? De lixo, que você, ai, que negócio chato. Já pula, já deleta, você nem o seu cérebro não tem nem espaço mais para absorver o que é bom. De tanta porcaria. Vocês entendem? O negócio é mais sério, gente. Dá pra ficar falando o dia inteiro. É mais sério do que parece. Vamos tomar cuidado, meu povo. Vamos tentar viver. Tentar não, vamos viver. Isso é essencial. Vamos viver em espírito. Porque o que está controlando esse mundo aí, lógico que Deus é que permite tudo, nada escapa do controle de Deus. Deus tem permitido. O que está rodando nesse mundo aí são as forças do mal. O mundo jaz do maligno. O que está controlando essa sociedade aí é o espírito maligno do anticristo que já está nesse mundo. Vamos nos atentar. Não vamos perder nossa família, não vamos perder nossos filhos. Gente, por favor, olha quantos lares destruídos. Olha quantos lares destruídos, olha quantas crianças que estão sofrendo, que chegam na adolescência já estão deprimidos, que tentam tirar sua própria vida. É muito sério, gente. Olha quantas pessoas que estão vivendo infelizes, um casamento infeliz, uma vida infeliz. Olha quantas pessoas que estão trabalhando por causa de dinheiro e não buscam algo que elas amam fazer, que fazem bem. Vão pro trabalho, às vezes até quase morrendo de passar mal, passando mal, mas não pode largar o serviço porque precisa do dinheiro. Gente, o Deus que a gente serve não deixa faltar nada, não. Você acha que Jesus veio aqui, morreu na cruz, sofreu o que ele sofreu, padeceu por amor a nós, pra gente viver essa vida que a gente está vivendo? Não foi, não. Você está num trabalho infeliz, ora a Deus, entrega a sua vida a Deus, pede direcionamento, eu tenho certeza que Ele vai te dar, vai te direcionar a algo melhor, a algo maior. Ele quer que você viva pleno, Ele quer que a sua família tenha saúde. A sua família aqui nessa terra é para ser um reflexo do amor de Deus para esse mundo. Não coloque seu trabalho acima da sua família, acima da sua saúde. Não coloque a sua igreja acima da sua família, acima da sua saúde. Nada. E principalmente não coloque nada acima de Deus. Porque Deus é o que tem. É o que tem, não. Porque nós é que temos que viver a vida que Deus quer para nós. Então nós temos que buscar em Deus para saber. E dar ouvidos também, né? Porque às vezes Deus está falando e a gente não quer ouvir. Porque a gente é teimoso. Gente, vamos viver a vida abundante que Deus quer para nós. Vamos valorizar o sacrifício de Cristo por nós. Ele morreu na cruz. Ele levou tudo, todas as dores para que a gente tivesse uma vida abundante, uma vida plena. Para que a nossa família seja o exemplo da família celeste, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a comunhão que eles têm. Que a nossa família seja esse exemplo.
essa extensão da família celeste. Gente, vamos entregar nossa vida para Deus a cada dia mais. Vamos buscar mais a cada dia. Vamos andar em espírito, porque a luta nesse mundo agora é espiritual. E o que é espiritual se vence espiritualmente. A palavra do Senhor deixa isso bem claro. Então vamos buscar a Deus para a gente vencer essa batalha, porque o negócio está feio e está estreitando cada vez mais. Mas o Senhor nos disse que para entrar no céu o caminho era estreito e a porta é estreita. Então se o caminho para você ir está largo, está fácil, então vamos reavaliar que tem alguma coisa errada. É isso, gente. Isso é o que eu tenho visto ultimamente. E eu sou nova, eu só tenho 24 anos, tá me assustando. Me assustando. E o que tá me assustando mais ainda é ver que essas coisas que antes se viam lá fora, tá se vendo na família de crentes, de cristãos. Então vamos tomar cuidado, vamos orar mais, vamos jejuar mais, vamos ler mais a palavra cada dia. Vamos buscar mais a Deus, pra gente andar na direção mesmo de Deus, no caminho de Deus. Porque o meu negócio tá esquisito. E só mesmo sendo cheios da presença do Espírito Santo pra gente conseguir vencer. Que a paz de Cristo esteja na sua casa, na sua vida, e que Deus nos dê o direcionamento para viver a vida que Ele tem para nós aqui nessa terra, em nome de Jesus Cristo.